Moriko era uma funcionária corporativa sobrecarregada que decidiu se tornar uma gamer reclusa. Pensando que este era o fim de sua vida, ela de repente se apaixonou por um membro do grupo no seu jogo, fazendo com que ela estivesse disposta a fazer qualquer coisa por ele. Tudo começa com Mariko voltando para casa depois de um longo dia de trabalho e indo direto para a cama dormir. Na manhã seguinte, ela acorda tarde, mas lembra que agora está de volta ao setor de desemprego, então ela passa um tempo limpando. Depois de tentar jogar um jogo antigo e ver que não está mais disponível, ela lembra-se de quando era uma guerreira do teclado e começa a procurar um novo. Momentos depois, instala-o e rapidamente configura seu personagem antes de entrar no jogo como Hayashi, e se perguntando por que seu personagem parece ainda mais patético que ela. Nesse momento, Hayashi recebe sua primeira missão secundária e corre para uma mansão para derrotar o primo do Mestre Splinter, que então o esbofeteia para o Reino das Sombras. Após minutos de renascer e ser jogado de volta para o outro lado, Mariko considera desistir, mas então uma gata chamada Lily aparece para oferecer ajuda a Hayashi. Ele explica o quanto é patético e fraco, e ela diz a ele para se concentrar em ser iniciante, em vez de pensar que pode dominar uma luta de nível chefe com suas habilidades de plebeu. Depois de mostrar tudo a ele, Lily pergunta se eles podem continuar se aventurando juntos, e Mariko tem uma breve crise de ansiedade, mas ainda consegue aceitar o pedido de amizade dela. Com a ajuda dela, Hayashi rapidamente aprende a lutar e sobe de nível nas masmorras até que ela o convence a enfrentar o chefe novamente. Desta vez, ele consegue escapar da morte instantânea. Lily usa sua magia de cura para recarregar sua barra de energia e finalmente vencer. Preciso de uma espada para derrubar o inimigo. Lily sugere procurar um baú do tesouro e ele tem sorte de encontrar um cheio de moedas de ouro e pulseiras. Depois que ela mostra a ele uma pulseira semelhante no pulso, ele coloca as duas e diz que nunca as tirará para que possam combinar para sempre. Dias depois, ele encontra uma missão no oceano e convence Lily a participar, enquanto Mariko, que esvaziou suas contas bancárias para melhorar seu equipamento, continua perdendo o contato com a realidade. À medida que o jogo muda para o modo de Natal, ele tem uma ideia e vai para o lobby com Lily, mas recusa o pedido dela para caçar monstros antes de sair correndo. Ele continua evitando-a nos dias que se seguem e começa a passar mais tempo com um grupo de reclusos esquisitos que ficam falando sobre como é divertido desperdiçar sua existência melhorando personagens virtuais. Vendo como Hayashi está confortável, Chanbei lembra das vezes em que ele os fez perceber que na verdade há pessoas mais fracas que sua capacidade de desistência. Hayashi agradece a ele por toda a ajuda e treinamento, e eles brindam ao seu crescimento. Nesse momento, Himeralda percebe Lily sentada sozinha e vai perguntar a razão. Ela explica como Hayashi tenha evitado recentemente. Depois, Himeralda chama Chanbei de lado para dizer que ele precisa resolver isso como o líder do grupo. Em seguida, ele convida Hayashi para uma missão e faz a pergunta antes de lembrá-lo da regra contra membros do grupo espalharem os bolos uns dos outros. Ele explica ainda como Lily frequentemente tem que lidar com pessoas desequilibradas que tentam esmagar seus pães virtuais e diz a Hayashi para continuar sendo amigo dela como eram no início. Hayashi então diz que na verdade está acumulando pontos para conseguir uma rosa de cristal especial como presente de Natal. Mas antes que Chanbei possa chamá-lo de romântico mais brega da existência, um elefante invade e libera uma enxurrada de melecas de gelo. Que diabos! Mais tarde, Lily sobe em uma árvore para apreciar a paisagem e Hayashi aparece para se juntar a ela. Depois de notar o quanto ele parece exausto e usar sua magia de cura para ajudá-lo, ela pergunta se a amizade deles está afetando-o, e Mariko esquece como digitar, já que nunca teve que lidar com a proximidade de um gatinho antes. Felizmente, ela diz a ele para não se preocupar com isso, já que ele provavelmente esteve ocupado subindo de nível. Depois que ele pergunta se ela gostaria de sair para o Natal e ela diz que sim, Mariko faz logout para pegar alguma comida e descobre que sua geladeira está vazia. Ai não. Momentos depois, no supermercado, sua ansiedade social dispara, então ela rapidamente enche sua cesta e entra na fila do caixa. Justamente então, ela vê o último pedaço de frango em promoção e sua barriga começa a tocar uma versão especial de Jingle Bells. Ao mesmo tempo, outro comprador chamado Yuta vê um cartão de pontos para o jogo em sua cesta e fica curioso. No momento seguinte, os dois pedem o mesmo frango, e Mariko quase tem um ataque do coração. Mas após ouvir a apresentação do Super Bowl na barriga dela, Yuta diz para ela pegar, e ela imediatamente sai correndo. Mais tarde, ela entra no sistema para esperar por Lily, que finalmente aparece e dá a ele um dado especial como presente de Natal. Ele então entrega uma rosa e diz que não conseguiu a rosa de cristal, mas ela diz que não tem problema e o agradece por isso. Dias depois, Mariko termina suas compras no mercado novamente, mas um caixa chamado Kazumi a interrompe porque ela esqueceu todas as compras. Depois que ela agradece, ele nota o cartão de pontos e tenta perguntar sobre o jogo, mas alguém o chama de volta para dentro, então ele sai correndo.
Mais tarde, Hayashi enfrenta uma besta de masmorra com a ajuda de uma poderosa maga chamada Lilac. Após a derrota, a pequena senhorita Tagarela começa a falar sobre como os outros membros do grupo estão sempre ativos à noite, e Mariko imediatamente percebe onde a conversa está indo. Sem qualquer tipo de aviso, Lilac pergunta diretamente se ele é um daqueles caras feios e solitários no mundo real. Mariko entra em pânico e tenta salvar sua reputação, mas felizmente Lilac começa a falar sobre todo mundo e diz que está feliz por ele estar online para jogar com ela. Ela então tenta adivinhar quem Hayashi realmente é e diz que ele provavelmente é um recém-formado como ela, que só tem muito tempo porque ainda não encontrou um emprego. Sabendo que a realidade dele como um boomer, que é apenas preguiçoso e estúpido demais para ter um emprego de verdade, provavelmente a assustará, ele finge que ela acertou. Mais tarde naquele dia, ele se encontra com Lily para uma caminhada na praia, e ela pergunta sobre a vida na faculdade, o que o surpreende. Ela então explica como Lilac contou a todos sobre isso anteriormente, tudo apenas para ganhar uma aposta que fizeram sobre a idade dele. Depois que Lily expressa sua surpresa ao ouvir isso e diz que ele tem uma vida inteira pela frente, ele decide tentar a sorte perguntando a idade real dela. Ela responde lembrando-o de que o objetivo dos mundos virtuais é ser anônimo e sugere aprender a cuidar da própria vida. Incapaz de lidar com o dano emocional, ele começa a chorar muito. Então ela diz que era tudo apenas uma brincadeira para provocá-lo e pede desculpas por ter sido um pouco dura. Ela ainda admite sentir-se um pouco curiosa quando Lilac começou a falar sobre ele, apesar de saber que estava errado. Para equilibrar as coisas, ela decide contar a ele um pouco sobre sua vida real, mas então o cérebro de Mariko perde energia devido à sobrecarga de dopamina. Momentos depois, ele volta e diz que ela deve contar a ele apenas depois que aprenderem a confiar um no outro. E ela o agradece por ser tão gentil, sem perceber que Mariko apenas se sente como um perdedor envelhecido que agora mente para manter sua realidade miserável em segredo. Enquanto continuam andando, ela diz a ele para não pensar mal de Chanbei por fazer a aposta, pois ele geralmente é um bom sujeito e, na verdade, salvou a festa deles de se desfazer. Momentos depois, Mariko percebe que já são 5 da manhã. Hayashi lembra Lily que ela tem um trabalho das 9 às 5 no mundo real, e ela entra em pânico. Hayashi então se oferece para ficar acordado com ela, já que dormir já não é uma opção. Mas várias horas depois, Mariko vai procurar remédios em uma farmácia. Ao mesmo tempo, Yuta começa a pedir desculpas ao chefe enquanto procura um táxi e acaba batendo o cotovelo no rosto de Mariko. Ela acaba em um sonho onde os horrores da vida corporativa começam a assombrá-la, até que ela acorda em uma cama de hospital e vê Yuta tirando uma soneca ao seu lado. Depois de ouvi-la e acordar, ele explica o que aconteceu e pede desculpas por quase ter causado danos cerebrais permanentes a ela. Ele então pergunta se ela ainda está com dor e ela tenta agir como se levar uma cotovelada no rosto não fosse nada demais, apesar de ainda ter lágrimas nos olhos. Ele também se oferece para pagar pelo tratamento dela e tenta encontrar um cartão de visita antes de simplesmente escrever seus detalhes em um papel e entregar para ela entrar em contato em vez de processá-lo por agressão e assalto. Depois de conseguir o nome dela, ele a ajuda a pegar um táxi e se lembra de ter um manuscrito do trabalho com o nome dela. Mais tarde, Miroki se pega obcecada com os detalhes dele e eventualmente se conecta ao jogo para pensar. Depois que Himuroto aparece com os outros e pergunta se ele está bem, ele explica que só precisa clarear a mente. Então, Shanji se oferece para ajudar no que puder. Momentos depois, todos ficam convencidos de que o que aconteceu com Yuta é uma história de amor e informação, então ele observa silenciosamente enquanto eles inventam maneiras aleatórias de garantir que eles se beijem. Após minutos recebendo conselhos que definitivamente colocariam Mariko na cadeia, ele decide enviar um e-mail para Yuta e desliga para criar o texto perfeito. Yuta, que está fora jantando com um colega de trabalho mais velho, Omari, recebe o e-mail e imediatamente lhe envia uma resposta. Ao ver isso, Mariko fica nervosa e entra novamente para contar aos outros que Yuta agora quer levá-lo para sair e pedir desculpas pelo acidente. Vendo como todos ficam animados, ela volta ao mundo real para continuar surtando. Depois de se olhar e perceber que parece uma fantasia de Halloween, ela se conecta novamente e sobe na árvore de Lily para pensar. Justo então, ela aparece e explica como começou a vir até lá depois de um longo dia de trabalho para esquecer seu estresse e preocupações. Depois que ela promete garantir que a árvore permaneça seu lugar secreto, ambos concordam em desabafar um com o outro sempre que o mundo real se tornar demais para suportar. Depois de sair, Mariko decide finalmente responder a Yuta, mas após enviar a mensagem, percebe que já passou da meia-noite e acha que já é tarde demais. No dia seguinte, Yuta vê a mensagem e congela de choque, então ele sai para tomar café da manhã com Homari e passa os primeiros minutos discutindo sobre o apelido que ele continua chamando antes de perguntar se ele se lembra de Mariko de seu último trabalho.
Depois de dar uma olhada no manuscrito, ele se lembra dela como uma garota a quem deu um apelido estranho, e ouvir isso deixa Yuta arrepiado. Ele então diz que o manuscrito mostrou o quão boa ela era no trabalho, e Omari admite que realmente substituiu a pessoa responsável em certos momentos. Yuta começa a ficar mais curioso para saber como eles se tornaram próximos ao ponto de ele dar um apelido para ela. Então diz que na verdade nunca foram muito próximos desde o início. Em uma certa noite, há algum tempo, ele ligou para o departamento dela e ela assumiu o lugar da pessoa responsável, como de costume. Ele falou sobre alguns arquivos com os quais precisava de ajuda e os enviou. Enquanto falava sobre isso ao telefone, ele percebeu como ela ficou emocionada por não conseguir terminar a tempo e disse para ela não se preocupar, já que ela já estava ficando até tarde. Ele então perguntou o nome dela e achou que seria uma boa ideia mudá-lo completamente para um nome aleatório e engraçado, porque soava legal. Depois da viagem pela memória, Omari pega uma foto dela e diz que na verdade estava pensando em procurá-la para ver se ela é tão ousada na cama quanto a sua ex. Yuta se assusta e deixa seus hashes caírem. Então eles se abaixam para procurá-los e ficam debatendo sobre qual par está limpo, até que Yuta lembra que o horário do almoço dura apenas até 1 hora. A caminho de volta ao trabalho, Omari entra em uma loja, então Yuta continua andando e lê a mensagem de rejeição desnecessariamente longa de Mariko. A caminho da loja naquela noite, Mariko pensa em tudo o que aconteceu e começa a se sentir menos como uma falha patética pela primeira vez. Ao entrar, Kazumi nota a expressão feliz em seu rosto e esconde sua empolgação quando ela chega ao balcão para pagar. Ao ver novamente o cartucho do jogo, ele pensa em perguntar, mas outro cliente aparece, então ele processa rapidamente o pedido dela e ela corre para casa para começar a jogar novamente. Uma vez dentro do jogo, Hayashi vê Pokotaro, que então pergunta como ele está se sentindo, porque Lilaksha contou a todos sobre seus problemas no mundo real. Depois que ele diz que todos estavam preocupados que fosse algo que o faria parar de jogar, ele diz que na verdade é o contrário, pois os jogos o ajudam a escapar da depressão de sua vida patética. Pokotaro fica animado ao ouvir isso, mas então Hayashi de repente recebe um presente de Lily, e o choque quase dá um ataque cardíaco em Mariko. Hayashi então abre e encontra um hobby caro que o deixa chateado, pois está sem dinheiro para dar a ela um presente adequado. Mariko diz que ele pode entender porque outro jogador chamado Nico uma vez lhe deu um presente do nada, mas ela só queria ajudá-lo, já que ele era novato na época. Ao ouvir isso, Hayashi percebe que Lily está tentando fazer o mesmo e pergunta a Sokuto sobre os pergaminhos que ele tem criado. Depois de explicar como eles facilitam para qualquer um lançar feitiços, Okuto diz a ele para não gastar muito tempo se preocupando com o presente, porque ele provavelmente nunca será capaz de descobrir quais são os motivos ocultos de Lily. Moriko imediatamente se desconecta para seguir seu conselho, mas depois de tentar se distrair com uma lata de refrigerante e uma rápida limpeza, ela fica frustrada e volta para encontrar Lily. Ele então sobe na árvore e tenta entregar o presente antes de perguntar diretamente se ela tem algum motivo oculto por trás de dá-lo a ele. Depois de ele rapidamente pedir desculpas por assumir e dizer que estava apenas curioso para saber por que ela enviou, ela admite ter um motivo especial para dar a ele, e decide contar um pouco sobre si mesma. Quando ela começou a jogar, muitas pessoas continuaram a encher o chat com pedidos para formar equipe, e ela geralmente acabava em grupos aleatórios. Apesar de ser a vilã mais fofa do jogo trazer algumas vantagens, ela nunca durava muito em uma equipe porque as outras garotas sempre a viam como uma ameaça e a faziam sair. Ela então diz que sua decisão de continuar jogando apesar de todo o ódio foi porque ela uma vez teve alguém especial que jogava os jogos com ela. Hayashi também lembra de ter alguém assim e diz que foi provavelmente isso que o deixou tão viciado em jogar. Lily explica ainda como Kambi foi quem ajudou a facilitar sua vida no jogo, decidindo posar como seu parceiro para que ninguém a visse mais como uma ameaça. Depois de dizer que ela ainda estava mantendo sua guarda alta em torno das pessoas até ele aparecer, ela se vira para encará-lo com um olhar que faz Moriko ficar ansioso. Acabou. Depois que ela pergunta se ele será seu parceiro oficial e explica como se sente em paz sempre que eles vão em missões juntos, Moriko faz uma pausa para esfregar-se em seu travesseiro, enquanto os hormônios do amor começam a sair do controle. Vários minutos após tentar se acalmar, ela volta com o roupão e aceita o pedido de Lily enquanto Kanbei e os outros assistem e expressam como estão felizes em finalmente ver Lily com um parceiro. No dia seguinte, Moriko examina as caixas de saque recentes e percebe que terá que usar suas economias de vida, que a impedem de ficar sem teto apenas para pagar pelos itens. Uma rápida lembrança do rosto de Lily apaga qualquer vestígio de bom senso que restava em sua mente vazia. Então ela decide ir com tudo. Orador 3. Você precisa se lavar. Enquanto isso, uma garota gamer chamada Nano fala sozinha sobre Hayashi se tornar o parceiro oficial de Lily, e se pergunta se Kanbei realmente está bem com isso. Na loja alguns momentos depois, Yashiro liga para Kazumi para dizer que outra pessoa irá cobrir o trabalho no dia que ele planeja fazer a entrevista.
Ela tenta desejar boa sorte, mas lembra que ele provavelmente irá pedir demissão se tudo correr bem, então ela retira o que disse. Depois de dizer que está apenas brincando, ela lembra-o de tirar a placa de manutenção de dinheiro eletrônico em alguns minutos e diz que esqueceu de avisá-lo antes porque Moriko é a única que compra além dele. Nesse momento, ela entra na loja e pega sua bebida de sempre antes de ver um cogumelo e se convencer de que parece com Lily. Depois de perder a noção por um minuto, ela termina e tenta pagar. Mas então, Kazumi a informa sobre a manutenção e sugere esperar alguns minutos, pois será concluída em breve. Ela concorda e tenta esperar por isso, mas ele rapidamente fica entediado com o silêncio constrangedor e pergunta se ela está tentando pegar coisas das caixas de saque. Vendo a expressão chocada em seu rosto, ele explica que também é um jogador e continua divagando sobre o jogo, até que um cliente bate na mesa para lembrá-lo de que estão no mundo real. Ela imediatamente começa a sair, então Kazumi diz para ela voltar em breve, fazendo-a surtar no caminho para casa. Mais tarde, ela entra no jogo para conversar com Kanbei sobre as caixas de loot antes de avistar Lilac. A senhorita tagarela então revela seu novo visual e Moriko enlouquece ao perceber que tal roupa custa uma pequena fortuna. Kanbei, por outro lado, pergunta se ela gastou a mensalidade da faculdade apenas para ficar bem em um jogo. Ela começa a gritar na cara dele, mas ele se mantém firme e diz que há uma diferença entre se divertir e ser apenas uma idiota procurando atenção. Orador 3. Danos emocionais. Depois que Pokotaro também entra e quase absorve Lilac, Hayashi expressa seu forte desejo de ganhar o prêmio sorteado, adquirindo o máximo de caixas de recompensa possível. Todos eles ficam chocados imediatamente e dizem que fazer tal declaração enquanto joga pode levar a uma maldição que acabará com todas as suas chances de ganhar. Enquanto ele se desmorona em arrependimento, Lilac pede desculpas e diz que eles estavam apenas brincando com ele antes de Lily aparecer, animada para pegar as caixas de loot com ele. Momentos depois, Moriko chega com o cartão de pontos. E Hayashi usa pela primeira vez uma caixa de itens, mas acaba sendo apenas poções de cura comuns. Apesar de começar com um fracasso épico, todos o convencem a continuar tentando, então ele se anima, e Lilac começa a prestar muita atenção nele. Depois do que parecem eras de tentativa e erro, a sorte de Hayashi começa a melhorar e ele finalmente ganha 2 primeiros prêmios. Lily também ganha vários prêmios principais, e Pokotaro pergunta o que ela teria feito se tivesse dado errado, então ela lembra que enquanto eles estão limitados pelo salário mínimo de 9 a 5, ela pode facilmente pagar por qualquer coisa que queira. Lilac então diz que planeja obter cores mais escuras para suas roupas, e Hayashi tenta cobrir novamente, mas Chandy assume, e diz que é uma boa ideia, porque usar cores chamativas é um desperdício em um personagem tão feio quanto o dela. Na próxima caça à festa, Pokotaro repreende Chanbei por sempre zombar de Lilac porque ela agora decidiu se livrar da roupa em que gastou tanto dinheiro. Todas as reclamações fazem Chandy perceber que na verdade é Imeralda interpretando o personagem de Pokotaro, pois eles são casados no mundo real. Mas ele diz a Chandy para esquecer isso e se concentrar em falar um pouco melhor com Lilac. Hayashi e Lily, que acabaram de perceber, então perguntam a Lilac por que ela trocou de roupa. Ela afirma que o que ela gastou dinheiro simplesmente não era realmente o estilo dela. Mais tarde, Yuta sai para almoçar com Omari e ainda tenta descobrir por que Moriko se recusou a sair com ele. Omari então o chama de perseguidor assustador porque além de ficar obcecado com a possibilidade de receber uma mensagem de volta e rodar simulações em sua mente para descobrir o que fez de errado, ele também tem passado pela loja esperando encontrá-la. Depois de escurecer, Omari então rastreia a loja mais próxima de onde ele esbarrou em Moriko e encontra Kazumi, que ainda está em seu turno. Depois de andar como um PDF desesperado, ele finalmente compra algo e chega à saída ao mesmo tempo que Moriko aparece com seus grandes seios. Sua aparência desleixada torna difícil dizer que é ela, e ele quase vai embora, mas uma sensação no estômago o faz voltar e falar com ela. Inicialmente ela fica assustada, mas continua respondendo até dizer algo que o lembra de sua voz quando ela ainda era uma adulta razoavelmente decente. Ele então a chama pelo nome e explica a ligação daquela noite até ela se lembrar e ficar animada para vê-lo. Essa animação se dissipa quando ele pergunta o que ela tem feito, mas ela reúne coragem para dizer que tem vivido como hippie depois de deixar o emprego. Depois de dizer que também saiu da empresa antes de conseguir um novo emprego, ele pergunta se ela está a fim de tomar umas bebidas no fim de semana, e a ansiedade social dela imediatamente entra em ação. Antes que ela possa inventar uma desculpa, ele oferece uma alternativa para cada possível situação, deixando-a sem escolha a não ser aceitar. No escritório no dia seguinte, ele mostra o número dela para Yuta e explica como praticamente a intimidou a dar o número antes de dizer que eles vão sair juntos. Mais tarde, Hayashi encontra Lily no jogo e a leva para a árvore para falar sobre como sua vida real tem sido tão agitada recentemente.
Lily promete ouvi-lo, então ele basicamente conta tudo o que aconteceu desde o acidente com Yuta, mas diz que Yuta é na verdade uma garota para manter sua verdadeira identidade como Moriko em segredo. Depois de ouvir tudo, Lily congela, então Hayashi continua chamando por ela, enquanto Yuta, que na verdade tem sido Lily o tempo todo, começa a ligar os pontos. Depois de analisar cuidadosamente tudo o que aconteceu com Moriko, ele entra novamente no jogo para responder a Hayashi, que então diz que a vida no jogo será chata se ela de repente parar de jogar. Ela então alega que algo vazou no mundo real, e Yuta decide parar de bancar o detetive, pois acredita que não há como ele realmente vencer Moriko. Durante o almoço no dia seguinte, ele continua remoendo o encontro dela com Homer, que continua jogando tudo na cara dele antes de perguntar se ele gostaria de acompanhar. Yuta fica surpreso e diz que não gostaria de se intrometer, mas Homer o provoca por ser fraco demais para encarar a garota que o rejeitou. Ao perceber que ele não estava caindo na provocação, ele admite ter armado tudo só para poder vê-la novamente e pede desculpas por não ter mencionado seu nome quando a viu na loja. Mais tarde naquele dia, Mariko decide ir às compras para comprar suprimentos, para não aparecer lá parecendo uma esfregona recém-espremida novamente. Ao avistar a seção de maquiagem, ela percebe como sua nova vida reclusa facilitou normalizar a aparência de uma viciada em crack sem teto e começa a surtar. Ela então vai até o balcão, onde Kazumi pede desculpas por não ter conseguido terminar a conversa anterior e se apresenta adequadamente. Ela também tenta fazer o mesmo da única maneira que sabe antes que ele comece a falar sobre o jogo novamente e chegue um pouco perto demais da zona de perigo. Ele consegue se segurar e pede desculpas por não ter perguntado se ela estava confortável em discutir isso. Com medo de parecer um estranho, ela diz que não é nada demais e até fala qual é o servidor em que joga, mas então ele diz que também joga exatamente naquele servidor e conta quem é seu personagem. Mais tarde, Lilac entra no jogo e encontra Hayashi escondido, então ela pergunta por quê e ele diz que está esperando alguém. Depois de se juntar a ele nos arbustos, ela fala sobre fazer planos para ir caçar com uma amiga da faculdade que também joga e tem usado um personagem masculino no mundo do jogo. Ao ouvir isso, Hayashi pergunta se ela achou estranho que ela escolheu um personagem masculino, mas Lilac pergunta se ele é um daqueles ativistas anti-woke que odeiam quando as pessoas se expressam. Nesse momento, Chambi aparece e diz para Lilac parar de atacá-lo, porque ele obviamente não tem nada contra os caras estranhos que odeiam tudo sobre quem eles realmente são. Depois que Lilac pede desculpas e diz que o apoiará se ele algum dia decidir mudar para uma personagem feminina, ela vai embora e Chambi imediatamente a chama de Moriko. Ela congela e eventualmente pede para ele parar de usar seu nome verdadeiro, então ele se desculpa e concorda em manter sua vida como Hayashi. Ele ainda diz que ficou um pouco surpreso quando percebeu e pede desculpas por enganá-los todos, fazendo-os acreditar que ele era realmente um rapaz. Mas Chambi diz que realmente não se importa, contanto que ela se divirta com o jogo e não planeje causar problemas para ninguém. Depois que Hayashi lhe diz que está pensando em contar a verdade para Lily, Chambi lhe diz que não há nada de errado em manter a verdade entre os dois e o avisa contra receber conselhos de vida real de Lily. Depois de sair do jogo, Mariko tenta criar uma roupa para esconder seu rosto feio e eventualmente decide pedir ajuda a Lily de volta no jogo. Como ela diz que a data é amanhã, Yuta fica convencido de que ele não é Mariko, porque Homer ainda está em uma viagem de trabalho e não estará de volta até então. Ela então dá algumas sugestões de roupas para Hayashi, antes de Chambi aparecer para participar da conversa. Ao ver que Hayashi esqueceu completamente seu conselho, ele decide ajudar perguntando a Lily que tipo de roupa ela usaria em um encontro. Lily então manda uma mensagem secreta para Kazumi, dizendo para ele parar para que Hayashi não descubra sua verdadeira identidade, mas Chambi diz para ele apenas dar uma resposta a ela. Depois que Lily finalmente pensa em algo, eles começam uma discussão sobre que tipo de cabelo fica melhor em meninas. Mais tarde, Mariko vai a um salão e decide tentar algo novo antes de ir fazer compras de roupas. Enquanto isso, Yuta volta ao trabalho e percebe que Homer não chegará a tempo para o encontro com Mariko. Após o trabalho, ele entra no jogo para uma missão com os outros enquanto Mariko chega ao local onde deveria encontrar Homer e espera. Momentos depois, Yuta começa a considerar a possibilidade de Hayashi ser Mariko novamente, já que ele está offline no momento. Sabendo que ela poderia estar esperando por Homer, que ainda está em uma cidade diferente, ele sai e pega o táxi mais próximo antes de eventualmente correr a pé para chegar ao local do encontro. Depois de encontrá-la e assistir em choque enquanto ela tenta voltar para casa com um olhar desapontado no rosto, ele chama por ela, e ela também fica chocada ao vê-lo novamente.
Neste momento, Homari liga e Yuta já consegue perceber que é ele, então ele explica que eles são na verdade colegas de trabalho e diz pra ela atender ao telefone. Depois que Homari explica os detalhes de sua viagem de negócios, ela pergunta sobre o encontro que deveriam ter e ele a lembra que eles realmente o marcaram para o dia seguinte. Ela então se desculpa por esquecer como funcionam os calendários e fala sobre Yuta, mas então ele pede para falar com ele no viva voz. Yuta tenta manter a conversa profissional perguntando sobre trabalho, mas Homari vai direto ao ponto e pergunta o quão bonita Moriko está. Ela imediatamente fica constrangida, dizendo que não há nada de atraente nela. Então Yuta se aproxima e diz que ela é ainda mais bonita que Makima antes de entregar o telefone. Ele pensa em confessar sua paixão, mas desiste no último momento e diz que ela ficaria bem com Homari. Depois de dizer a ela que eles ainda vão sair depois que ele voltar, Homari diz a ela para passar a noite com Yuta já que ela já está fora. Momentos depois, eles chegam ao bar e pegam bebidas, mas então Moriko começa a se perguntar como ele sabia onde ela estaria, já que as datas estavam confusas. Quando ele finalmente quebra o silêncio constrangedor e agradece a ela por finalmente concordar em sair com ele, ela pergunta sobre isso, e ele se lembra de ter ouvido falar dos planos dela no jogo, mas finge que apenas a viu no caminho de casa do trabalho. Depois de falar sobre a maneira estranha como se conheceram, ele acaba na loja comprando uma garrafa de água porque meio copo de saquê suave foi aparentemente o suficiente para fritar seu fígado fraco. Ela pede desculpas por estragar mais um dia, mas como de costume, ele diz para ela não se preocupar e sugere dar uma caminhada para ajudá-la a se recuperar. Enquanto caminham juntos, ela agradece novamente a ele, então ele a elogia por ser tão bondosa e ela se lembra de ouvir algo semelhante de Lily. Enquanto continuam caminhando, a conversa muda para o quão bom Homari realmente é quando ele não está agindo como um veterano arrogante e cabeça dura. E Moriko ouve ansiosamente enquanto ele continua fazendo a competição parecer melhor. Depois que ela agradece a ele por substituir e diz que agora está realmente ansiosa para sair com Homari, ele deseja-lhe boa sorte e vai embora. Minutos depois, Homari recebe uma ligação dele dizendo que desistiu de Moriko. Então ele leva um segundo para lembrar a Yuta que passou dias stalkeando ela, mas ele afirma que é para o melhor. Depois de entrar no jogo no dia seguinte, Chamba continua perguntando por que Hayashi ainda não está jogando ativamente, e Lily continua tentando esconder sua tristeza, enquanto Yuta se pergunta se fez a escolha certa. Mais tarde naquele dia, Moriko chega ao local que Homari lhe contou e ele eventualmente liga para se desculpar por acordá-la mais cedo antes de aparecer para surpreendê-la. Depois de uma breve caminhada por alguns quarteirões, eles encontram um restaurante e Homari não para de falar sobre como Yuta definitivamente quer desenterrar sua caixa. Quando ela pergunta como seria possível, já que ela é mais velha e menos atraente, ele diz para ela não se subestimar porque um cara estranho como o Yuta definitivamente sabe como escolher suas gatas. Felizmente, a conversa deles eventualmente progride para uma conversa normal sobre seus interesses, e Moriko realmente explica como ser uma jogadora realmente a ajudou recentemente. Enquanto isso, Yuta, que acabou de entrar no jogo, luta para segurar as lágrimas enquanto Lily pergunta a Moriko sobre seu encontro e afirma estar feliz por ela. Durante o fim de semana, Yuta relembra como sua realidade no jogo como Lily tem sido estranha nos últimos dias, e decide tirar um tempo do jogo para pensar, enquanto Moriko continua jogando, esperando que Lily eventualmente entre novamente. Depois de horas pensando em todo o tempo que passaram juntos, ele finalmente decide se conectar e Hayashi fica animado ao ver Lily, junto com Lilac e Emeralda. Lily então diz que quer dar uma olhada em suas coisas em vez de fazer as missões habituais, então todos concordam em fazer isso com ela, já que ela não tem sido muito ativa recentemente. Momentos depois, ela começa a experimentar as roupas e Hayashi não consegue parar de admirar o quão bem ela fica, enquanto Lilac fica com ciúmes de sua coleção infinita e deseja não ser uma miserável sem dinheiro. Hayashi então pergunta a Lily se ela também pode mudar seus penteados e eles acabam tendo uma discussão inteira sobre isso. Depois, ela e Hayashi passeiam pela floresta enquanto falam sobre coisas aleatórias, mas Yuta não consegue parar de ficar nervoso, pois ele não pode mais falar com ela da mesma forma que antes de descobrir a verdade. Assim que chegam à árvore, ela explica que sua ausência recente foi devido a alguns problemas pessoais, então Hayashi expressa sua preocupação antes de agradecê-la por todos os conselhos que ela lhe deu, e também explica como ela quase estragou seu primeiro encontro indo um dia antes. Enquanto ele explica o que aconteceu em ambas as datas, Yuta começa a ficar vermelho no rosto ao perceber que falou principalmente sobre si mesmo. Hayashi ainda diz que estar com Yuta o lembrou dela, e Yuta quase admite que foi ele o tempo todo, mas ele se contém novamente. No dia seguinte, Homari liga para Yuta para convidá-lo, mas ele tem trabalho e cancela, então liga para Mariko em vez disso para conseguir alguns conselhos sobre como começar o jogo. Mariko fica um pouco animada, mas então se lembra de que seu personagem é um cara, o que definitivamente fará Homari pensar que ela é do tipo estranho ruim.
Depois de pensar um pouco, ela decide sair do jogo antes que Nico entre para falar com Cambi. Mariko então passa alguns minutos criando uma nova personagem chamada Mali e vasculha a cidade para encontrar o personagem de Omari, que acaba sendo uma garota radical chamada Harumi. Mali tenta rapidamente explicar as regras, mas então Nico aparece com Cambi e as coisas rapidamente ficam estranhas para Mali, pois ela agora tem que esconder o fato de que conhece eles e fingir ser uma novata que só sabe um pouco sobre o jogo. Enquanto isso, Yuta acabou de voltar para casa e vê uma mensagem de Omari explicando tudo o que ele tem feito. Sendo o homem criança inseguro que é, ele começa a ler mais sobre isso e percebe que pode conhecer Mali do passado. Momentos depois, ele liga para Omari, que então para de jogar e deixa o resto deles em suspense. Aproveitando a oportunidade, Mali explica a situação para Cambi, que concorda em manter o segredo antes que Omari volte para continuar jogando. Por outro lado, Yuta começa a se apavorar com a possibilidade de eles realmente se tornarem um casal no jogo também e arruinarem o que ele tem como Lily. Então ele decide criar um novo personagem para si mesmo. Enquanto trabalhava em seu personagem e pensava sobre a versão mais jovem de Mali, Yuta faz uma viagem pela memória até o dia do funeral de seus pais adotivos. Depois de passar pela cerimônia e fingir que não ouviu as fofocas dos críticos sobre sua herança, ele decidiu se mudar para um apartamento melhor e mais acessível, porque manter a casa da família e morar sozinho nela era pesado demais. A mudança não fez nada para consertar o quão deprimente e solitária a casa era, então ele começou a jogar para encontrar algum tipo de conexão. Um pouco depois de ganhar alguns amigos no jogo, ele conheceu Yuki, uma novata que não sabia como jogar e queria sua ajuda para aprender mais sobre o jogo. Completamente adotando seu novo personagem chamado Heart, ele concordou alegremente em ajudá-la, e sempre esperava até os finais de semana, porque esse era o único momento em que ela estaria livre o suficiente para caçar com ele. Depois de horas brincando, ela contaria a ele sobre sempre querer deixar o trabalho no mundo real, mas não conseguir por causa de quão estressante era lidar com todos os novos funcionários e o quão útil ela era para a empresa. Ele sugeriu falar com o RH ou buscar ajuda, mas ela disse que não era tão fácil e decidiu continuar se dedicando totalmente ao trabalho. Infelizmente, aquele fim de semana foi a última vez que ele brincou com ela. Yuta começa a considerar o fato de que poderia ter sido Mariko naquela época, mas ele decide se concentrar em terminar o personagem que está criando. Enquanto isso, de volta ao jogo, Mali e os outros ficam surpresos que Harumi já conseguiu subir de nível, e Omari finalmente entra no jogo novamente antes de se desculpar por sempre desaparecer durante o jogo. Ele então pede para eles esperarem para que Yuta possa terminar seu personagem, e eles decidem passar o tempo conversando até que ele entre com o mesmo nome de antes. Depois que Mali o cumprimenta casualmente, ele se chama de estúpido por pensar que Mariko é a mesma Yuki de antes, mas ele também percebe que ela está agora falando com ele e não com Lily, que ela ainda não sabe que na verdade é ele. Com as apresentações fora do caminho, ele pergunta a Harumi sobre a decisão anormal de se tornar um personagem com peitos grandes e bíceps maiores que a cabeça dele. Horas depois, Mali fica confusa com o nome de Harf e desiste de tentar pronunciá-lo para perguntar se ele joga regularmente. Depois que ele diz que realmente gosta muito de jogos, ela fica animada e começa a pressioná-lo para saber quais são os seus melhores jogos, e ele demora um momento para pensar antes de contar a ela sobre o jogo que jogou naquela época. Isso a surpreende um pouco, mas então ela pede a pronúncia do nome dele. Ódio. E recebe uma enxurrada de velhas memórias quando ele diz isso. Ela se lembra de jogar com Harf naquela época e ficar tão animada com sua atitude calma que começou a desenvolver sentimentos apesar de não saber quem ele era na vida real. Momentos depois, Kanbei e Nico veem que Hirumi desapareceu novamente e Mali volta com Harf, que então agradece a todos por ajudá-lo e se desconecta. Depois de também se desconectar, Mariko começa a ligar os pontos e não consegue parar de pensar que Yuta é na verdade o mesmo Harf por quem ela já teve uma queda, então ela liga para ele. Ele fica chocado e pega o telefone, então ela demora um momento para encontrar coragem antes de perguntar se ele conhecia a Yuki quando ele jogava o jogo há todos aqueles anos. Depois que ele diz sim e admite que sabe que é ela quase perde a consciência, mas se mantém firme para explicar como jogar com ele todos os dias é a razão pela qual ela ainda é tão viciada em jogos. Yuta então considera contar a verdade sobre Lily, mas ela fica super estimulada, então ele continua conversando com ela e explica como está feliz por finalmente estar conversando com ela tão livremente. Ouvir ele dizer essas palavras leva Mariko ao Nirvana, mas ela se acalma e pergunta se ele ficou decepcionado quando se conectou pela primeira vez, porque ela era muito mais amigável quando começou como Yuki. Ela explica ainda que tudo era um ato para encobrir o quanto estava triste na realidade, mas ele diz que não é um problema porque ele é quem esteve mentindo para ela o tempo todo.
Bem quando ele confessa ser Lily, o telefone morre e tudo o que ela ouve é o que ele disse antes disso. Então ela envia uma mensagem que ele vê no escritório após fazer login no dia seguinte. Mais tarde, ele passa na loja e ignora completamente Kazumi, mas então Yashiro aparece e eles acabam conversando muito sobre trabalho. No caminho para casa, ele encontra Mariko e imediatamente puxa o especial Rise Master, fazendo-a ficar envergonhada porque saiu vestida como Kenny em uma terça-feira qualquer. Ele então oferece para compartilhar sua comida e a leva para um banco para se aquecerem. Depois que ele a lembra da primeira vez que se encontraram na loja, ela começa a falar sobre como ele é parecido com a Lily e diz que ninguém mais a faz sentir da maneira que ambos fazem. Quando ela revela seu verdadeiro caráter, Hayashi, e pergunta se ele gostaria de conhecer Lily, ele diz que será impossível. Ela se desculpa por não lembrar que ele ainda tem um trabalho e outras coisas de adulto para se ocupar. Ele então diz que não tem nada a ver com isso e se levanta antes de finalmente dizer a ela que ele tem sido Lily o tempo todo. Ao ouvir isso, a mente de Mariko tenta entender como eles podem ser a mesma pessoa e se recusa a acreditar que ela foi muito burra para não ver o que sempre esteve bem na frente dela. Yuta então pede desculpas e diz que nunca teve a intenção de zombar dela ou fazê-la parecer estúpida, mas ela mal ouviu uma palavra do que ele está dizendo e continua tentando entender como isso é possível. Ele percebe e tenta chamá-la, mas ela pede um tempo para parar sua mente de explodir antes de perguntar quando ele percebeu que ela é Hayashi. Depois de contar a ela sobre a noite em que confundiu as datas, ele se desculpa novamente, mas ela o interrompe e se pergunta o que teria feito no lugar dele. Enquanto isso, ele pensa que agora ela o vê como um esquisito e diz que nunca se arrependeu de ter jogado com Hayashi antes de prometer parar de jogar e nunca mais jogar novamente. Enquanto ele vira as costas e também promete ficar longe dela, ela o impede e diz que não precisa ir tão longe, porque ela também mentiu sobre ser um cara. Ambos passam alguns minutos pedindo desculpas um ao outro por serem mentirosos compulsivos e ela o lembra de que Lily na verdade pediu a amizade de Hayashi e não o enganou para isso. Após dizer que ela quer continuar jogando com ele, eles caminham para o bairro dela, e ela entrega o casaco e o cachecol dele enquanto o agradece por tudo. Ele tenta levá-la até em casa, mas ela diz que não é necessário, e pede para ele entrar online novamente em breve para que possam ir em missões juntos. Dias depois, ela entra no jogo e se pergunta por que ele ainda não apareceu online desde aquela noite. Ela pensa em ligar para ele, mas o chefe rato ataca Chamba e Pokotaro. Depois de saírem da masmorra, eles concordam que fazer missões sem um curandeiro é uma idiotice, e perguntam a Hayashi por que ele continua distraído no jogo. Ele diz que são apenas problemas pessoais, então eles oferecem ajuda se ele precisar de alguém para conversar sobre isso. Enquanto Chamba e Pokotaro começam a perceber que provavelmente é por causa da ausência de Lily, Mariko decide fazer uma pausa e clarear a mente. No jantar do dia seguinte, Omari tenta provocar Yuta, mas ele mal reage e continua tentando resistir ao álcool até desmaiar. Nesse momento, Mariko recebe uma mensagem e entra em pânico achando que é de Yuta, mas é só Omari querendo saber se ela estará livre para sair amanhã para que ele possa falar sobre algo importante. No dia seguinte, Yuta acorda e se pergunta como voltou para casa antes de ver um bilhete que Omari deixou, dizendo para ele ir ao parque depois de se arrumar. Um pouco depois, Mariko chega a um banco do parque e se pergunta por que Omari está atrasado, enquanto Yuta também aparece e liga para Omari para perguntar se ele fez algo inusitado na noite anterior. Depois de dizer que não é nada para se preocupar, ele explica o caminho para o banco do parque onde Mariko está esperando. Sem perceber que foi enganado, Yuta continua andando até que ambos se veem e se assustam. Enquanto Omari se parabeniza por ser o substituto de Cupido. Antes de sair, ele considera enviar a foto da noite em que Mariko desmaiou, mas decide guardá-la para si. Enquanto isso, os pombinhos ainda não disseram uma palavra um ao outro, já que Yuta luta para aceitar que ela o colocou na zona de amizade, enquanto Mariko gostaria de ter se vestido um pouco melhor. Para piorar as coisas, a barriga dela começa a implorar por misericórdia, mas isso felizmente quebra o gelo. Então Yuta sugere ir à loja para comprar lanches rápidos. No caminho, ela se pergunta como Kazumi vai reagir ao vê-los fazendo compras juntos, mas depois de ver que ele tem o dia de folga, seu humor melhora. Enquanto tentam encontrar algo, Yashiro aparece e fica espiando antes de finalmente perguntar se eles são um casal. O constrangimento se torna demais para Mariko, então ela sai correndo e Yuta vai atrás dela. Nesse momento, Kazumi aparece, então Yashiro conta tudo pra ele, mas isso só o deixa ainda mais confuso. Quando as nuvens começam a se preparar para chover, Mariko se convence de que é feia demais para ser a garota do Yuta. Então, quando ele a alcança, ela diz pra ele se afastar. Enquanto ela descreve tudo que a torna um perigo ambulante, ele fica chateado e diz que nunca a viu dessa forma.
fazendo com que as lágrimas comecem a brotar. Então a chuva começa a cair, então ele a cobre com seu casaco e dá uma olhada ao redor para encontrar uma sombra antes de oferecer para levá-la de volta para sua casa e preparar um prato para ela, já que não compraram nada para comer. Ela concorda, mas ao chegar ao apartamento dele, sua mente finalmente entende a situação, então ela corre imediatamente para o chuveiro para se lavar. Depois de encontrar algo que pode usar, ele diz a ela onde encontrar, mas ela começa a entrar em pânico, pois nunca esteve na casa de um rapaz antes. Quando ela sai do banho e se veste, Yuta começa a preparar a comida e lembra das lágrimas nos olhos dela antes de tentar pensar em uma maneira de animar o ambiente. Primeiro ele pensa no que Omari faria e percebe que não consegue replicar a estupidez. Enquanto ele tenta usar a personalidade de Lily, Mariko aparece e o surpreende com sua beleza antes de perguntar se há algum lugar onde ela possa deixar suas roupas para secar. Depois de contar a ela sobre a secadora e também apontar um par extra de chinelos que ela pode usar, ele tenta cuidar disso, mas ela corre à frente dele e enfia suas roupas na secadora para impedi-lo de ver suas capas de trama. Depois disso, ele serve uma xícara de chá para ela e dá uma espiada nos seios dela antes de se sentar no chão para admirar cada centímetro de sua beleza. Ela eventualmente se cansa do olhar estranho e se senta no sofá também. Mas estar tão perto dele começa a parecer um pouco estranho, então ela se senta no chão. Depois que ele também se junta a ela, sentando do outro lado, ela dá uma olhada ao redor e elogia o apartamento dele. Ela também nota o setup gamer caro dele e diz que adora como ele está em sintonia com seu lado feminino. Ele agradece o elogio e tenta continuar falando sobre isso, mas então ela se lembra de como ele basicamente conhece a maioria de seus segredos por ser Lily e fica nervosa. Para ajudar ela a se sentir melhor, ele pergunta se ela gostaria de experimentar o seu PC e ela fica animada para ver como é ser a Lily. Depois que ele a ajuda a fazer o login, eles veem que ninguém mais está online e tentam dar uma olhada rápida. Mas então Yuta chega um pouco perto demais e se afasta imediatamente para pedir desculpas. Vendo a expressão no rosto dela, ele considera tomar uma iniciativa, mas o estômago dela emite outro ronco que o pega de surpresa, então ele decide ir fazer algo para ela comer. Ela então se oferece para ajudar, então eles passam alguns minutos preparando em um silêncio constrangedor antes de servir o espaguete. Depois de engolir a tigela inteira em minutos, Mariko começa a se perguntar quando perdeu toda a vergonha e Yuta percebe a mudança de humor, então ele tenta ir lavar a louça, mas ela implora para ele ajudar novamente. Enquanto as lava, ela pede desculpas novamente pelo que aconteceu na loja. Mas desta vez, ele explica calmamente como ela frequentemente se menospreza e diz que ninguém a vê como a nerd desempregada e reclusa que ela continua dizendo ser. Ele a tranquiliza dizendo que ela é muito mais do que isso por causa da experiência que ele teve com ela dentro e fora do jogo, mas o elogio faz com que um fluxo de lágrimas comece a escorrer por seu rosto. Ele rapidamente tenta encontrar um guardanapo, e acaba usando sua camisa para limpar seu rosto enquanto ela pensa em como a vida tem sido desde que largou o emprego das 9 às 5, e percebe que ele tem sido a melhor parte de tudo. Os dois compartilham outro momento que quase leva a um beijo, mas a secadora toca no pior momento possível, então eles terminam. Ela agradece a ele por deixá-la ficar e vai embora. Segundos depois, ele sai correndo e a acompanha até em casa antes de encontrar coragem para dizer que quer continuar passando tempo de qualidade com ela. No dia seguinte, eles se juntam aos outros online para uma missão especial em equipe, e conseguem derrotar seu oponente mais forte até agora. Mais tarde naquela noite, eles se encontram na árvore para olhar a lua e decidem fazer o mesmo na realidade antes de dormir. Dias depois, Mariko chega ao local combinado, mas Omari aparece e diz que sabe tudo sobre o encontro deles. Yuta então aparece e diz que se arrepende de ter contado, mas Omari continua a provocá-los antes de ir embora. Enquanto caminham, Yuta segura a mão dela com toda a coragem do seu corpo, fazendo com que ela aceite que eles serão mais do que apenas amigos jogadores. Será que os pombinhos vão avançar para o próximo nível aplaudindo enquanto estão em suas missões habituais? Ou Yuta encontrará uma maneira de estragar tudo? Comente, amigos jogadores, se você gostou deste vídeo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para ver mais resumos como este.